Me tornar mãe foi o evento mais extraordinário que eu já vivi. Descobri um mundo completamente diferente, onde sinto culpa por absolutamente tudo, sinto que nada do que eu faço é suficiente e me questiono muito se o que eu tô fazendo é realmente o melhor. E assim, fora os julgamentos. Eu sou julgada pelo que eu fiz, pelo que eu não fiz e por coisas que estão simplesmente fora do meu controle. Mas sabe o que é o pior? É que eu pensei que quem me apoiaria e me ajudaria, na verdade, é quem mais me critica e me julga. Outras mães. Oi, gente, meu nome é Josiane e eu sou mãe há 6 anos de 2 crianças. Uma de 6, né? E outra de 1 ano e 6 meses. Uma de 1 ano e 5 meses. E hoje eu quero falar com vocês sobre a culpa materna que a gente sente. Quando eu me tornei mãe, quando eu engravidei, eu não imaginava a loucura que era ser mãe, assim, tudo que envolvia. Então eu entrei em grupos, eu pesquisei e logo de cara eu já vi que existia muitos julgamentos, inclusive de muitas outras mães. Por exemplo, eu entrei em 2 grupos que eram 2 extremos, enquanto tinha um grupo que as mães faziam tudo certo, que era tudo certo assim, entre aspas, sabe? Tudo que elas acreditavam que estava dando certo. E quando vinha uma mãe que não fazia aquilo que elas acreditavam que era o certo, elas metralhavam. Aí já tinha um outro grupo que simplesmente fazia tudo muito questionável, coisas assim que eu acho que não é legal de fazer com a criança. E eram super apoiadas. Então, assim, era 2 extremos. Muito difícil, eu não sabia onde me encaixar. Então, eu deixei de mão, esqueci isso. E quando eu tive o meu filho, eu percebi que o buraco era um pouco mais embaixo. Quando ele nasceu, eu senti não no momento que ele nasceu, à noite, assim, depois que ele nasceu, algumas horas, eu senti uma dor muito grande, uma tristeza muito grande, um sentimento muito ruim de que alguém tinha falecido. Hoje, pesquisando, eu descobri que algumas mulheres, e aí eu fui uma dessas, passa por um luto da mulher que você, tipo assim, uma parte sua morreu, de fato, que é a pessoa antes de ter filhos. Existia uma Josi antes dos filhos e agora existe outra. E aquela morreu. E eu senti o luto por ela. Gente, muito louco. Tenho certeza que muitas mulheres sentem isso e não sabem. E eu senti. E eu chorava tanto, gente. Eu ficava falando pro meu marido: cara, eu tô chorando, eu tô triste. E eu não sei porquê. Eu sinto que alguém morreu, mas eu não sei quem. E foi um momento muito difícil. Em seguida, acho que por não ter tratado isso, eu não sei, gente. Também não tratei muitas coisas. Veio a pandemia, fiquei depressiva. E desde lá tô cuidando. Mas o que eu quero falar com vocês nisso, né? É que nessa dor eu acabei me encontrando. Eu comecei a ver que a expectativa ela era diferente da realidade, que eu sonhava com uma coisa perfeita, aquela coisa de que a mãe sabe exatamente porque o filho tá chorando, a mãe sabe exatamente dar banho na criança, trocar tudo, a mãe vai saber. Assim que a criança nascer, nasce uma mãe e a mãe vai saber. E nesse caso, isso não aconteceu comigo. Como eu falei, eu fiquei extremamente triste e eu não queria sair da maternidade. Eu fiquei com muito medo de sair da maternidade e não saber cuidar do meu filho, não saber lidar com as cólicas. Eu sei que ele ia chorar, que ele ia ficar mal, né? Eu ficava mais preocupada com a questão das cólicas. Então, eu não queria sair, eu tava com muito medo. Eu não consegui também dar banho no meu filho nos primeiros dias. Quem deu esse banho foi a minha mãe e o pai dele. Ele chorava muito comigo, então eu ficava extremamente nervosa. Ele era pequeno na minha cabeça, então assim, molinho, eu tinha medo e me sentia muito mal porque eu não tava conseguindo dar banho assim. Tem mães que conseguem, eu não. Comecei a me sentir muito mal. Teve um dia que ele mamou e começou a chorar. E aí eu coloquei ele no peito de novo. E ele chorava, ele queria o peito, mas chorava. E aí eu não tava entendendo o que ele queria. Minha mãe veio desesperada me ajudar, falou: o que tá acontecendo? E quando eu levantei com ele arrotou e dormiu. Tipo, ele só queria arrotar. Ele tava chorando porque tava incomodando. E aí eu fiquei assim desesperada porque ele só arrotou e dormiu. Eu pensei que ele tinha desmaiado. E aí eu entreguei pra minha mãe chorando, ela viu que ele só tava dormindo, mandou eu ficar calma. E ali eu quis chorar porque eu pensei: poxa, ele só tava querendo arrotar e eu não tava sabendo identificar. Me senti muito culpada, gente. Assim, o que eu tinha uma expectativa de que que seria fácil, que eu conseguiria de primeira, a realidade estava sendo bem diferente. Eu tava com
incontinência urinária no meu puerpério. Eu tava sentindo uma tristeza absurda. E eu não tava conseguindo lidar com o medo de não conseguir cuidar do meu filho. E eu não conseguia compartilhar isso com a minha mãe. Eu não conseguia chegar e falar, olha mãe, eu tô sentindo que eu não vou dar conta, que eu vou saber cuidar do meu filho. Então fiquei com aquilo, fiquei cuidando daquilo sozinha. Eu conversei com meu marido e graças a Deus ele me ajudou. Porque se não fosse ele, cara, eu acho que eu teria ficado bem pior do que eu fiquei. Que aí, no caso, ele me ajudou muito mais. Enfim, se passou um tempo e eu vejo que agora que meu filho tem 6 anos, eu fico com muito medo de... Na verdade, eu vejo que eu tenho repetido alguns erros que a minha mãe, na criação que ela teve com a gente, erros que ela cometeu com a gente, eu acabo repetindo com meu filho. E eu fico muito mal, porque eu não queria repetir os mesmos erros e acontece que a gente repete. Eu vejo muita gente falando que paga muito com a língua. E realmente, gente, a gente paga bastante. Eu falei que muita coisa eu não faria e acabo que hoje eu faço. E eu me sinto mal por fazer algumas coisas que não seriam legais, por exemplo, telas. Eu não queria dar tela para o meu filho, mas eles são muito crianças que gostam de brincar muitas gostam de ficar pulando e eu preciso fazer as coisas, eu não consigo dar atenção o tempo todo. Então, quando ele tá assistindo, o mais velho, eu consigo fazer alguma coisa, mas eu me sinto mal por estar dando telas para ele, porque eu sei que não é o melhor. Então, eu acabo me culpando por isso, eu acabo me culpando por repetir alguns erros, a minha mãe acaba me culpando por tanta coisa que eu fico travada de pensar, poxa, será que eu realmente sou uma boa mãe? Será que realmente eu tô dando o meu melhor? Tem alguns momentos que eu falo, poxa, eu tô sim. Eu dou muita importância às coisas da escola do meu filho, todos os eventos que tem, eu tento, assim, fazer o máximo pra encaixar ele. Cabelo maluco, roupa maluca, tudo que é maluco, eu tô lá tentando. Eu tenho tentado, só que eu sinto que nunca é o suficiente, isso me entristece bastante. E eu lembro também que quando ele era pequeno, eu fui contra muita coisa da minha família. Talvez o que eu fui contra, você é a favor e tá tudo bem, mas eu, tipo, não queria dar chupeta e não dei chupeta. Eu amamentei os meus filhos exclusivamente no peito até os 4 meses e depois eu fui pra fórmula. Mas eles mamaram exclusivamente leite, seja materno de fórmula até os 6 meses e depois eles começaram a comer. E nisso, a minha família do Nordeste costuma dar comida, papinha, muito mais cedo, com 2, 3 meses, e eu não queria isso. E por causa disso eu fui muito julgada e eu fiquei me questionando se eu realmente era uma boa mãe, porque o peso do meu filho estava super adequado, a médica estava elogiando, mas a minha família falava que ele era muito magrinho. Só que ele é filho de 2 pessoas muito magras, que eram muito magras. Hoje em dia que a gente casou, tá me engordando. Mas o biotipo dele é de uma criança magra, mas as pessoas ficavam me falando que ele tava magro demais, que eu tava magra demais, que, sabe, que eu precisava parar de amamentar, que eu precisava dar papa pra ele, Nestogênio, Nestogênio não, essas farinha láctea, enfim, essas coisinhas pra engrossar o leite do bebê. E eu não queria, e eu ficava me sentindo mal às vezes, porque será que eu tava fazendo certo? Eu não sei, eu ficava pensando, será que eu tava fazendo certo? Também tinha a questão de que quando ele chorava, depois de um tempo eu comecei a identificar. Lá com os 2 meses dele eu já conseguia identificar. E uma vez ele chorando, eu sabia que ele tava com sono, e aí eu fui colocar ele pra dormir, e nisso eu passei por alguns parentes meus, e eles ficaram, meu Deus, o menino tá chorando, ele tá morrendo de fome. E ele não tava morrendo de fome, mas aquilo me deixou tão mal, tão triste, porque ele não tava com fome, mas ficou parecendo para outras pessoas que eu tava deixando meu filho passar fome. Enfim, fora isso, teve também essa questão de competição. Eu sinto que na maternidade algumas mulheres gostam de competir. Ai, que meu filho começou a falar com tantos meses. Tem umas que falam só por falar mesmo, tipo, meu filho começou a andar com 8 meses. Mas tem outras que você percebe que é tipo, nossa, seu filho não anda ainda. O meu já tá comendo, sozinho, sei lá o que, sabe? Essas coisas. E eu ficava me sentindo mal no começo. Hoje em dia, com o segundo filho, eu nem ligo tanto. Eu me importo um pouquinho, mas nem tanto. Eu fico preocupada de se ele tá se desenvolvendo bem ou não. Então eu fico sempre nessa alerta. Mas no começo eu ficava, meu Deus. Só que assim, o meu primeiro filho, ele evoluiu, ele foi uma criança muito evoluída rápido. Então,
meio que me preocupava e ao mesmo tempo não. Hoje em dia me preocupa mais, porque ele tem muita dificuldade em algumas questões que outras crianças já não têm e tem facilidade em umas questões que outras crianças já têm. Só que eu fico preocupada, porque com essa questão de competição entre mães, a gente fica, meu Deus, será que o meu filho, ele tá evoluindo bem ou ele tá atrasado? Então, assim, meu Deus, é muita coisa para uma mãe administrar. E, assim, sendo mãe de primeira viagem, então, é uma loucura. Tem outra questão que me deixou muito mal, muitas questões, é a questão de, cara, eu via muitas mulheres reclamando de mães que postavam fotos lindas e perfeitas, e aí as mães ficavam se sentindo mal porque o corpo delas não ficou perfeitos no pós-parto, igual dessas famosas. E eu ficava tipo, gente, nada a ver. Só que nessa questão realmente pra mim não tem nada a ver. Só que tem uma questão que pra mim tem tudo a ver, que é quando eu vejo mães, quando eu vou no Instagram de algumas mulheres, e eu vejo assim, elas conseguindo dar conta de tudo. Mães de 5 filhos, de 4 filhos, acordando super cedo e tendo aquela rotina maravilhosa, de linda, perfeita, e eu fico, meu Deus, eu não consigo fazer nem metade, às vezes eu não consigo fazer nem o mínimo, às vezes tudo que eu consigo fazer é o mínimo e ainda de forma muito difícil. E aí eu vejo aquelas mães fazendo, tipo, muitas coisas e eu fico, meu Deus, como é que eu faço pra fazer também? Eu fico me sentindo muito mal. Então hoje eu entendo as mães que ficavam mal de ver corpos de mulheres recém-paridas, muito bonitas, e elas ficarem se sentindo mal. Não nesse caso, eu não me sinto mal porque eu entendo que elas têm dinheiro, que elas têm, ou elas têm recursos pra ficarem bonitas. Mas eu entendo porque eu sinto a mesma coisa, só que na questão de ver mães dando conta de coisas que eu não consigo dar. Aí eu fico, meu Deus, como é que ela consegue? Eu não consigo. Aí eu fico me sentindo mal e não assisto. Geralmente eu não consumo conteúdos de maternidade praticamente nenhum. Só de dicas, de pediatras e tal, mas de outras mães é muito difícil eu consumir porque eu fico me comparando muito. Eu tento entender que ele é um vídeo editado, porque às vezes elas não dão conta de tudo, mas eu não sei, gente, eu fico tentando entender que cada pessoa tem o seu processo. Mas para não piorar minha saúde mental, eu procuro não ver essas coisas. E eu indico que se você passa por isso, não veja também, tá bom? Fica no seu cantinho, vai fazer outras coisas, pesquisar coisas que você consegue fazer e que você quer fazer, mas as coisas que você acha que você não consegue fazer, porque não vai dar bom, né? O que você quer com esse vídeo, Josi? Eu quero só dizer pra você que assim como eu e você sentimos essa culpa, esse excesso de culpa, isso não é normal, tá? A gente não somos perfeitas, nem como filhas, nem como uma esposa. A gente é só um ser humano tentando todos os dias. E você sim é uma boa mãe. Se você já se questiona, se você já só o simples fato de você questionar se você realmente é uma boa mãe, você já é uma boa mãe. Mães que não estão nem aí pros seus filhos, elas nem sequer questionam se elas estão fazendo o melhor delas. Na cabeça delas tá tudo certo. Então se você se questiona, muito provavelmente é porque você sim está dando o seu melhor. Jus, não me questiono, quer dizer que eu não tô dando o meu melhor? Você acabou de se questionar. Então sim, você está dando o seu melhor. Entenda que você não é perfeito em tudo, mas que o seu filho, ele vai ver os esforços da mãe dele. O seu filho vai ver os seus esforços e é isso que vale a pena. É a gente mostrar para os nossos filhos, para as pessoas que nos rodeiam, o quanto nos esforçamos para que as coisas andem bem, para que estejam bem, para que eles estejam bem. Que a gente possa ser um exemplo de resiliência, de que a vida não é fácil, as coisas não são fáceis, eu vou perder a paciência, eu vou gritar de vez em quando, infelizmente, mas eu sou ser humano e eu tenho a humildade de entender e pedir desculpa, porque é muito importante a gente pedir desculpa aos nossos filhos. Eu lembro que a criação da minha mãe, no caso da minha mãe mesmo, dos meus avós para com a minha mãe, eles não pediam desculpa para ela ou para os filhos quando eles estavam errados. E minha mãe começou a fazer isso um pouco mais quando ele já estava mais adulto. E eu tento não fazer isso. Eu tento sempre quando eu tô errada pedir desculpa aos meus filhos para que eles entendam que a mãe deles não tá acima, que a mãe deles não é uma sabedoria plena, não sei como é que fala, mas assim, que eu também erro, que eu também sou pessoa, que eu tô tentando aprender, que inclusive estou aprendendo todos os dias, inclusive com eles. Então, nessa que eu quero te dizer que não tente se culpar, não fique nessa culpa extrema. Você já tá fazendo o seu melhor e eu acredito que só da gente
procurar todos os dias as nossas melhoras é um ponto importantíssimo. Tem outras pessoas que não fazem nem metade disso. Então, seja gentil com você mesmo. É um passo muito importante na nossa vida, é a gente ser gentil com nós mesmos, é a gente poder se abraçar e entender que não somos perfeitas. E tá tudo bem. E é isso, gente. Se vocês já passaram por alguma coisa aí na maternidade que te deixou extremamente triste, que te deixou pra baixo, se sentindo culpada, conta aqui, comenta. Você não está sozinha, também já me senti em vários momentos. Me sinto ainda em muitos momentos, porque, cara, eu tô num lugar onde as pessoas gostam de opinar sobre a criação dos meus filhos. É impressionante. E assim, eu tenho um bebezinho que ele nasceu com restrição de peso. E ele é pequeno, então ele tem 1 ano e 6 meses, mas ele parece que ele vai fazer 1 ano agora. Então as pessoas ficam falando que ele tá com fome, que ele tá com isso, que ele tá com aquilo, que ele tá muito magro, mas ele tá bem, porque o menino que vai ao médico todo mês certinho, tomando as medicações, as vitaminas, come que é uma beleza. Então assim, é muito chato ficar se justificando sobre as questões dos meus filhos. Eu acho que vocês também já devem ter passado por isso, que nenhuma experiência é única. Mas saiba ser gentil com você mesma e que essas pessoas não entendem nada, porque elas não passam nem metade, elas passam 1% do que vocês passam. Tá certo? Deixe seu like, o seu comentário. Um beijinho, tchau!